Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar dos hábitos que eu adquiri para melhorar a minha saúde mental, que eu adicionei na minha vida, né? Ou hábitos que eu já tinha e que realmente me fazem bem nessa fase, né, no tratamento da depressão. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu falo da minha história, né, com a depressão e ansiedade. E eu achei que era válido fazer um vídeo assim sobre, né, os hábitos que ajudam, né? Alguns já são até, né, comprovados pela ciência que realmente melhoram, né, que fazem bem para a mente, e outros são que eu realmente vi que faziam bem para mim. Claro, isso é muito individual e eu acho que cada um tem que ter autoconhecimento, né, buscar o seu autoconhecimento para saber o que faz bem para você e o que não faz. Bom, o primeiro hábito, e que eu acho que é assim dos mais importantes, que eu ainda estou trabalhando, tá, na minha vida, não está totalmente, não é algo que eu realmente já não faça, né? Que é não ver notícias ruins, não assistir, por exemplo, filme de suspense, não ver documentários, documentários de, enfim, serial killer, de casos criminais, não seguir páginas disso, sabe? Não seguir canais disso. Aqui no YouTube tem muitos canais, né, de pessoas que falam sobre casos criminais e no Instagram também tem páginas. E eu estou tentando tirar isso da minha vida porque eu vi como me faz mal e ainda mais nessa fase, né? Eu acho que é importante a gente não estar cego, né? Não se cegar em relação ao que está acontecendo no mundo, ao que acontece. Acontecem coisas ruins, há pessoas muito ruins, realmente, que não dá para entender a mentalidade de certas pessoas, né? Mas o que eu penso é, eu não tenho que saber de tudo, eu não preciso saber de tudo. E ainda mais saber detalhes, sabe? Eu não preciso saber como é que uma pessoa fez determinada coisa, sabe? Eu não preciso saber detalhes sobre como uma coisa aconteceu, sabe? É claro que a gente há notícias, né, que chegam na gente, que a gente lê, mas a gente escolhe clicar ou não, né? A gente escolhe saber mais ou não. E eu estou escolhendo no momento não saber mais. Assim, se alguém me falar que gosta de ver essas coisas, que vê essas histórias de serial killer, de enfim, notícias ruins, e que isso não impacta nada na vida dela, eu não acredito, tá? Pode ser que você não tenha consciência de que isso realmente faça mal para você, nem que seja um pouquinho, mas faz mal. É impossível não fazer mal, sabe? Ainda mais se você acorda, ainda tá na cama e já tá vendo uma notícia ruim. Aquilo vai impactar muito no seu dia, tá? E eu já notei isso em mim, assim, às vezes ver uma notícia ruim e depois, assim, ficar pensando o resto do dia naquilo, às vezes dias, de tão, assim, ruim que foi. Então, eu não preciso saber de tudo, tá? Eu saber que tem maldade no mundo já é suficiente para mim. Eu sei que eu tenho que estar alerta a determinadas situações, ter cuidado comigo, que sou mulher, que a gente está mais vulnerável, ter cuidado com meu filho, que é um bebê, que está mais vulnerável. Mas eu não preciso saber detalhes de crueldades que acontecem no mundo, tá? E essa dica vai tanto para quem está no tratamento da depressão, quanto quem não está. Filme de suspense, mesmo que seja algo fictício, eu também já não vejo, mas isso tem muito tempo que eu já não vejo, sabe? Porque em criança e adolescente eu adorava, mas depois ficava com muito medo, e agora em adulto eu penso, por que eu vou ver uma coisa e depois ficar com medo de dormir, ficar com medo de ir no banheiro sozinha, ficar com medo de ficar em casa sozinha, sabe? O que isso vai me trazer de bom? Não vai trazer nada de bom. É claro que se eu tiver com outras pessoas e, né, for algo, né, um programa assim de amigos e tal, eu vejo, mas ver sozinho ou ver com meu namorado, ele também não curte muito, eu não veria mais. Outro hábito que me faz muito bem e que eu já fazia mesmo antes de ter depressão, de ter o diagnóstico, mas agora eu faço ainda mais, que é tentar dormir e acordar à mesma hora, tá? Se não for a mesma hora, que seja uma hora de diferença, não muito tempo de diferença, tá? E tentar dormir antes da meia-noite também, para mim é importante. Então, normalmente eu durmo lá para as 11 horas. E como eu tenho um bebê pequeno, ele dorme cedo, né? Dorme umas 8h30, 9 horas. E eu durmo lá para as 11, às vezes 10h30, 11 eu já estou na cama. E acordo a hora que ele acorda, que é 6, 6h30, às vezes 7. Então eu durmo aí uma quantidade de horas boa, né? Claro que quando ele fica doente eu durmo menos e isso impacta logo no meu dia, né? É complicado, mas assim, na normalidade, nos dias normais, eu tento sempre manter um padrão de sono assim igual, porque isso impacta em tudo, gente. O sono impacta em tudo. E quem é mãe, principalmente nos primeiros meses, né, a gente vê como é que a privação de sono faz mal, como é que deixa a gente estressada, a imunidade diminui muito. Se você pega uma gripe, você fica muito mal, se você não dorme, né? Claro, porque dormir você se recupera quando você está doente, né? Quando você está doente, uma das recomendações é que você durma, que beba água, né, e tal.
E dormir faz bem pra tudo, gente, pra mente, pro corpo, pra absolutamente tudo, sabe? Então, eu não durmo em excesso, né? Eu sei que muitas pessoas que têm depressão, né? E a depressão se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, é bom a gente saber disso e aceitar isso, né, na gente. Mas eu sei que tem pessoas que com depressão elas acabam dormindo muito mais do que dormiam e realmente elas sentem essa necessidade no corpo, assim, de precisar. Mas eu não sinto isso, então pra mim é dormir 7, 6 horas tá bom. Eu não posso dormir menos que 6 horas, sabe? 5 horas e meia, assim, ao mínimo mesmo. Se eu dormir 5 horas ou menos, já fico mal, sabe? Meu dia já não vai ser assim muito bom, né? Porque assim, gente, não adianta nada você estar tomando medicação ou fazendo terapia ou, né? E não ter hábitos bons, né? Não dormir na hora certa, não dormir a quantidade de hora certa, né? Entre outros hábitos que são assim básicos, né? Pra gente ser funcional, digamos assim. E a minha gata quis participar do vídeo, tá? Essa daqui é a Rubi, uma coisa mais linda do mundo, gente. E não tá aqui na lista, mas você ter um pet também ajuda muito nisso, né? A você ter uma saúde mental. Mas é claro que você não vai pegar um animal, né, que é uma responsabilidade imensa, só para te ajudar, né? Claro que não, né? Se você estiver disposto a isso, né, tanto financeiramente quanto, né, saber que ter tempo, né, para cuidar e tudo, né, emocionalmente, né, tudo bem. Agora pegar um animal só porque você acha que vai te fazer bem para depressão, não faça isso, tá? Pense bem, veja se é viável para você nesse momento, tá? Outro hábito que eu também tento, assim, que faça parte da minha vida, mas é claro que há exceções, né? É me alimentar o mais saudável possível, tá? E assim, tem dias que tem exceções, principalmente fim de semana, que a gente come pizza, que a gente come hambúrguer, que a gente come sorvete, um petit gâteau, uma coisa bem gostosa. Mas durante a semana, tá? A gente tenta se alimentar bem. E se alimentar bem é se alimentar de comida, arroz, feijão, legumes, tentar que tenha legumes em toda a refeição, pelo menos numa das refeições principais do dia, né? Legumes, salada, evitar alimentos processados também, evitar aqueles lasanha pronta, né? Pizza todo dia, enfim. Evitar isso. E eu realmente já fazia isso, porque eu comecei a ver que quando eu me alimento bem, eu me sinto bem disposta, sabe? Não fico pesado o dia todo, né? Porque assim, gente, vamos falar a verdade. Quando a gente come assim um hambúrguer, batata frita, Coca-Cola, a gente se sente pesado, né? Gordura, né? E você, quando come essas coisas em excesso, tem tendência a aumentar o seu colesterol, diabetes, né? Se você come muito doce também, né? Muita massa. Então, assim, a gente tenta ter uma alimentação equilibrada, porque faz bem pra gente e a gente quer crescer saudável, sabe? Não é só pra agora, não é pro físico, sabe? Eu acho que o físico tá até em segundo plano. Primeiramente é pro nosso corpo mesmo, né? Pra gente estar saudável mesmo. E o que eu acho que ajuda nisso, né, porque assim, se tem em casa, você vai ter aquela tentação de comer, né? Então é não comprar, tá? Não compre. E para você não comprar, o melhor é você não ir várias vezes no mercado na semana, tá? Então o que a gente faz é a gente faz a compra da semana, né, uma vez na semana, uma compra grande e outra vez na semana a gente vai repor os frescos, né, fruta, legumes, né, salada e tal. Não ficar indo toda hora e comprando pouquinha coisa, porque aí você indo no mercado tem mais tentação, né? Você vai, você vê coisas gostosas, às vezes você tá com fome, tá num dia que você tá mais vulnerável, tá pronto, né? E se deixa levar ali pela comida. Lembrando que assim, eu não tô sendo radical, eu não acho que a pessoa, pelo menos para mim não funciona falar eu não vou comer mais açúcar, eu não vou comer fritura, eu não vou comer gordura, porque eu acho bom também a gente se permitir, né, ter esses momentos até, né, questão de convívio mesmo, né, você sai, você, pronto, vou comer uma carne gostosa, vou comer um hambúrguer gostoso, um hambúrguer artesanal, sei lá, uma pizza, né, eu não quero ficar me privando disso totalmente, tá? Mas eu digo que a maioria dos dias, né, a semana tem 7 dias, então pelo menos assim, 5 dias eu quero me alimentar bem, tá? Outro hábito é tirar um tempo para mim. E não é tirar um tempo para mim uma vez na semana ou uma vez no mês. É todos os dias tirar um tempinho para mim. Ou seja, eu que tenho bebê, é claro que meu tempo é mais limitado, né? Mas depois que ele dorme, eu tento sempre fazer algo por mim, assim, ou comigo com o Nicolas, né? Nós dois juntos. Ver uma série, ou ler um livro, ou sei lá, gente, qualquer coisa que eu esteja fazendo por mim e que o meu filho não tenha a ver, entende? Que não tenha que ter outra pessoa junto, sabe? Porque é muito bom a gente estar sozinho. Eu gosto de estar sozinho, eu sempre fui uma pessoa assim, minha bateria social é muito baixa, sabe? Então, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar o dia todo na rua,
sabe? Para mim, uma saída não pode ser o dia todo. Assim, eu amo viajar, por exemplo, mas eu não gosto de estar o dia todo na rua na viagem, tá? E é uma coisa que a gente acaba fazendo, né? Mas assim, para mim é muito cansativo, sabe? Vários dias de viagem, minha energia realmente fica lá embaixo, sabe? Então eu sei que ficar sozinha é bom para mim, é bom para minha cabeça. Que eu preciso disso para como se fosse me carregar, sabe? Sabe quando você carrega o telemóvel, o celular porque ele tá com baixa bateria? Então é isso, eu sinto que a minha bateria no final do dia já tá baixa e eu preciso recarregar ela, né? Então eu recarrego fazendo algo sozinha ou com o Nicolas e depois dormindo. E pronto, no dia seguinte eu estou pronta para começar o dia. E claro também, né, que eu posso, né, sair e, sei lá, ir no shopping, tomar um café ou algo assim, né? Isso também, mas eu digo de coisas que dá para fazer assim todo dia, né? Outro hábito que me ajuda e que eu acho que eu sempre fiz isso, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter na minha mente o que vai acontecer. Eu gosto de ter previsibilidade, sabe? Que eu sou ansiosa, né? E ainda mais agora eu preciso saber como é que vai ser o meu dia, o que que eu vou fazer. Eu não gosto de chegar de manhã e não fazer ideia do que eu vou fazer hoje, da sequência que eu vou fazer as coisas, sabe? Porque eu acho que fica meio perdido, meio solto. Pelo menos para mim isso não funciona, sabe? Eu preciso, né, no dia seguinte, assim, fazer uma. Não é todo dia que eu faço, né? Mas na maioria dos dias eu faço uma lista de tarefas, aqui no bloco de notas mesmo do telemóvel e tarefas que eu tenho que fazer naquele dia, né? E às vezes são coisas assim básicas, sabe? É tipo pagar uma conta X, enfim, gente, não são coisas assim mirabolantes, mas são coisas que se eu não anotar eu sei que eu vou esquecer, né? E eu também gosto de saber a ordem assim que eu vou fazer as coisas, ou seja, que hora do dia que eu vou fazer aquilo, né? Para ficar mais fácil para mim, ou seja, se eu tenho que lavar roupa, é melhor que eu lave de manhã ou no começo da tarde, para a roupa secar naquele dia, né? Eu não vou lavar no final da tarde, né? Então, assim, é bom a gente ter o que é prioridade no nosso dia. E também o que é bom é você não colocar mil coisas para você fazer no mesmo dia, mil coisas que são importantes, tá? Então, tipo assim, hoje eu tenho que fazer a inspeção do carro, e eu tenho que ir no banco, e eu tenho que fazer não sei o quê, sabe? Tipo assim, muita coisa que você não pode adiar no mesmo dia. É claro que às vezes vai acontecer de realmente as coisas caírem no mesmo dia, mas se eu puder escolher, né, eu tento dividir isso pelos dias da semana, para eu não me sobrecarregar, para o caso de, por exemplo, acontecer algum imprevisto, que assim eu não deixo de fazer várias coisas que eram importantes, né? Então, para mim, isso funciona e também, assim, isso faz com que eu não me sobrecarregue, né, no final do dia, né? Isso pelo menos funciona para mim, principalmente assim, quando a gente está nessas fases mais difíceis, eu sinto que a minha energia fica mais baixa, né? Tem dias que a gente realmente está com a energia baixa e às vezes fazer uma coisa que parece simples para outra pessoa, para a gente é mais desgastante, né? Então eu tento não sobrecarregar os meus dias, até porque eu já tenho um bebê para cuidar, o que, né, demanda muita energia e muita atenção e tá sempre alerta. Então eu tento não sobrecarregar muito o meu dia, porque eu sei os meus limites, eu sei que se eu ficar sobrecarregada, depois no final do dia eu fico exausta e fico estressada. Então é isso é que funciona para mim. Outro hábito que tem sido cada vez mais a minha prioridade é passar tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto, que me fazem bem, que me apoiam. Que assim, muitas pessoas que têm depressão, né, acabam se afastando das pessoas e se afastando de atividades que a pessoa gostava de fazer, né? Principalmente sair de casa, às vezes a pessoa, né, deixa de sair de casa e tudo, e realmente se afasta de amigos, né, da família. E às vezes a pessoa acha que realmente vai incomodar as pessoas, que a simples presença dela já incomoda, que ela não quer ser um peso para outras, né? Eu sei que se você passa por isso, por depressão, você já se sentiu assim. Mas assim, gente, se a pessoa gosta da gente e apoia a gente não vai ser um peso para ela, tá? Então, estar com a minha família, com pessoas que eu gosto, é muito importante, né? Eu moro com meu filho e com, né, o meu companheiro, meu noivo, então a gente sempre faz programas em família no fim de semana e é muito gostoso. Tanto em casa, sabe? Estar aqui na sala, fazendo nada, os três, sabe? Brincando de bola, lendo livro, já é muito bom. Ou então fazer uma atividade em família, sei lá, ir no zoológico, ir num parque, ir no shopping, sabe? Fazer qualquer coisa, almoçar fora. É muito bom, sabe? Tirar esse tempo com pessoas que a gente gosta. Que eu acho que é aquilo que eu falei, a gente se recarrega, sabe? Quando a gente tá com pessoas que a gente gosta, que fazem bem pra gente, a gente aumenta a nossa energia, sabe? A gente fica bem, sabe? Porque eu acho que ninguém consegue viver sozinho, né? Claro que há pessoas que sentem mais necessidade de pessoas em volta e outras que sentem menos. E eu realmente sou essa pessoa que nunca tive muitos amigos, nunca quis fazer festa grande, nunca, né, pronto, nos meus 20, 19, 18, 20,
Eu gostava muito de balada, de festa e tal, mas no geral eu nunca fui aquela pessoa que tem 1000 amigos, sabe? Eu não, não consigo nem entender, sabe, quem tem muitos amigos, mas eu acredito que seja possível, sim. Tem pessoas que são muito, né, extrovertidas e realmente, né, tem uma quantidade boa de amigos, porque ela atrai muitas pessoas, né? Mas eu, no geral, sempre fui aquela pessoa que prefere ter poucas pessoas em volta, né? E não gosto de fazer 1000 planos assim no fim de semana, não gosto de marcar 1000 compromissos, sabe? Eu realmente preciso de um tempo também sozinha, né? Fazendo minhas coisas e tal. Então eu sou esse tipo de pessoa, né? Mas eu também sei que passar um tempo de qualidade com as pessoas me faz bem para nossa amizade, né? Nutre a amizade, nutre a nossa relação com o nosso companheiro, com nossos filhos, né? E relação é isso, gente. A gente tem que nutrir as relações, não é só, ai, eu tenho esse amigo e pronto, a gente é amigo e pronto, né? E não, você tem que, né, cultivar a amizade, você tem que cultivar o seu relacionamento, não é porque você já tá com a pessoa que você conquistou ela e que não precisa fazer mais nada, né? Eu sei que é difícil, é claro que há diferentes tipos de depressão e que há tipos de depressão que a pessoa realmente não consegue nem sequer sair do quarto, sabe? Imagina só sair de casa. Eu sei que isso existe, tá? Mas eu tô falando assim, de forma geral, né? De forma que, pronto, se você está fazendo seu tratamento, se você está seguindo o tratamento, vá tentando, né, fazer essas coisas, vá tentando, né, fazer uma coisinha a cada dia ou a cada semana, sabe? Um passo de cada vez que já vai te ajudar bastante. Outro hábito que me faz bem e que eu tenho reparado, principalmente nas últimas semanas, nos últimos meses, que realmente me faz bem é sair pelo menos uma vez de casa no dia, para nem que seja para apanhar ar, sabe? Para apanhar o ar da rua mesmo. Por mais que eu passe, né, às vezes, né, fico um dia sem sair de casa, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica sem sair de casa assim vários dias, né? Até porque eu tenho filho, então, né, ele vai na creche, ou quando não vai na creche, é fim de semana, a gente sai, né? Porque, né, não é bom também ficar com a criança em casa assim, né? Por vários dias, né? Pelo menos assim, aqui não funciona, né? O Vicente gosta muito de sair. E eu reparei que me faz bem, sabe? Nem que seja assim, descer aqui no prédio e andar assim um pouco assim no quarteirão, né? Sozinho ou com o Vicente mesmo, né? Andar um pouquinho com ele. Já me faz bem, sabe? Ver pessoas, ver o movimento da rua, respirar, sabe? O ar da rua, né? Não estar aqui em casa o tempo todo. Principalmente agora que o tempo tá bom, então é muito gostoso. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, quando o tempo tá bom. Até porque aqui onde eu moro no inverno, chove bastante. Então eu sei que no inverno eu não vou viver isso, não é todo dia. É claro, quando não tá chovendo, a gente pode sair, mesmo que esteja frio, né? E quando tá chovendo, a gente pode ir para lugares fechados. Mas é claro que você ir para um espaço ao ar livre, para um jardim, para um parque, é diferente, né, de você ir para um shopping, para um lugar fechado. Então eu tento, assim, a maioria dos dias, realmente, sair um pouquinho de casa, né? Quando tá muito calor, eu saio, assim, no final do dia, no final da tarde, um pouquinho com o Vicente, antes da gente jantar, e já me faz bem, sabe? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tem ajudado vocês a ter algumas ideias, né, do que fazer para melhorar, né, a saúde mental, para, né, ajudar no tratamento da depressão, porque realmente, gente, não é só a gente tomar remédio, sabe? Não é só a gente tomar remédio, a gente tem que fazer terapia também, a gente, né, há casos que não precisa tomar remédio, é claro que há, né, mas eu tô falando, né, também de casos que tem que tomar, que não é só você esperar, né, que o remédio haja na sua mente. É claro que o remédio muitas vezes é fundamental, sim, né, e eu estou em tratamento medicamentoso, mas não é só isso, sabe? Não adianta você tomar remédio e você continuar com os mesmos hábitos de antes, porque normalmente quando a gente tem depressão, a gente acaba mudando muitos hábitos da nossa vida, né? A gente acaba muitas vezes se isolando ou dormindo menos, dormindo mais, se alimentando mal. E também a gente ter autoconhecimento é muito importante, por isso que a terapia é tão importante, tanto para pessoas que, né, estão, né, em tratamento de depressão, de ansiedade, quanto para quem não está. A terapia é muito boa, né, no autoconhecimento. O que você está fazendo diariamente que te faz mal, que às vezes você nem repara, que sozinho você não repararia, né? E que profissional ali do seu lado vai te ajudar a enxergar isso. Então, eu acredito que não há milagre, sabe, para tratar a depressão e, né, transtornos mentais no geral. Tem muita coisa que pode ajudar, você realmente ter autoconhecimento, você saber o que te faz bem, o que te faz mal, é muito bom. E às vezes eu sei que é difícil, né, a gente deixar de fazer algo que já virou, tipo, automático na nossa vida, né? Às vezes é automático a gente abrir a rede social, o Instagram, começar a ver um monte de notícias, sabe? E principalmente para quem é ansioso, isso faz muito mal, gente. Também, gente, muitos hábitos da nossa vida já vem de anos, então a gente já nem pensa mais em fazer, sabe? Você nem pensa mais, já é automático. É como, por exemplo, escovar o dente, tomar banho. Você
Normalmente você já acorda, lava o rosto, escova o dente, você já nem pensa nisso, já é automático, sabe? Você acorda, já vai para o banheiro. Então, às vezes já virou automático você abrir o Instagram e ver notícias ruins, ou você às vezes está cercado de pessoas que são negativas e você já nem repara nisso, porque você também se tornou uma delas, você também já está com, né, adoecida, né? Eu acho que é muito difícil, sabe, você viver perto de pessoas que são negativas, que te colocam para baixo, que só veem o ruim de tudo, o lado ruim de tudo, e você não se tornar uma delas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, sabe? E às vezes parte da cura da depressão também é você se afastar de pessoas que não te fazem bem, tá? Nem que seja por um momento, tá? Não quer dizer que você nunca mais vai falar com a pessoa, sabe? Mas às vezes aquela pessoa já não é compatível com a fase que você está na vida, né? Enfim, gente, foi isso. Acho que vocês entenderam, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. Me conta aí como é que você tá, se você tem depressão, se você tá no tratamento, como é que você tem se sentido, que hábitos que você, né, colocou na sua vida para melhorar. E assim, gente, eu não falei aqui sobre exercício físico, e eu sei realmente que isso ajuda muito, isso já foi realmente comprovado cientificamente, mas eu tenho que melhorar isso, e por isso que eu não falei, porque é algo que eu não tenho feito ultimamente, né? E eu sei que é bom, eu sei que é dos principais hábitos, assim, para você ter quando você, né, para depressão, para ansiedade, faz muito bem realmente exercício físico, né? Escolher algo que você goste de fazer, né, principalmente. E eu tava até fazendo, né, academia, ginásio ultimamente, mas eu parei de fazer. E eu tenho que realmente voltar a tornar isso prioridade na minha vida. Eu faço caminhada às vezes, mas às vezes, não é 5 vezes na semana, nem 3 vezes na semana, sabe? Então eu tenho que realmente voltar isso pra minha vida, que eu sei que vai me ajudar ainda mais. Tanto no físico, né, gente? O exercício é muito bom pro físico, principalmente a musculação é muito boa, porque ajuda, né, a gente ter uma longevidade, a gente estar bem quando estiver mais velho, né? Mas realmente eu tenho que melhorar, eu confesso, mas é algo que eu sei que com o tempo eu vou melhorar, sabe? Que eu vou colocar né, como uma tarefa diária. E se você está passando por um momento assim, né, difícil, se sinta abraçado. Eu sei que não é fácil, mas há saída, tá? Por mais que você pense que o seu caso não tem solução, tá? E quando a gente realmente está no furacão, assim, da situação, a gente muitas vezes pensa que não tem solução, né? Mas tem, tá? Procure ajuda profissional, procure ajuda das pessoas que estão do seu lado. Às vezes a pessoa nem sequer tem noção do que você está passando e ela quer te ajudar, mas ela não faz, às vezes, noção da dimensão do que você está sentindo. E se você gostou do vídeo, já dá o like, também se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!